Aí, agora sim, agora sim. Daí, Renato, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom, Fernando? Tudo bem contigo. Primeiramente, Maravilha. é quase 7 horas, mas já dá para Boa noite a começar. todos. Queria imensamente agradecer a tua presença aqui nesse bate-papo. Estou falando em nome do Núcleo Imobiliário de Caçador, né? E sei como seus dias são corridos, são bem agitados. Você tirar um tempinho para esse bate-papo aqui, essa live bem descontraída, tirando algumas dúvidas sobre o registro de imóveis. Acredito que muitos de nós, assim como nós profissionais, corretores, temos dúvidas no nosso dia a dia e nada melhor uma pessoa como você, muito estudiosa, para ter esse bate-papo e que está no dia a dia, né, de documentações e tudo mais. Então, acredito que esse tempo que a gente tem, uns 50 minutinhos, você já tem um compromisso depois, né? A gente vai bater um papo aí bem bacana e vamos esclarecer algumas dúvidas, que as dúvidas são bastantes, né, Renato? É verdade. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite, essa oportunidade, né, de estar desenvolvendo aí essa programação de hoje com o pessoal do Núcleo Imobiliário de Caçador, que são, na verdade, os nossos parceiros de trabalho no dia a dia. Essa oportunidade, eu considero ela como uma oportunidade ímpar, porque a gente tem a condição de estar falando, assim, de uma forma um pouco mais informal a respeito das dúvidas que possam eventualmente estar surgindo, e isso, sem dúvida alguma, nos aproxima cada vez mais. A nossa função, a nossa disponibilidade, a nossa intenção é sempre estar presente no dia a dia, na maior medida do possível, para atender a todas as solicitações e demandas dos corretores, dos advogados. Então, na verdade, quem tem que agradecer sou eu, em nome do Registro de Imóveis de Caçador, por poder estar aqui falando com os senhores de maneira mais próxima e tirando as dúvidas que eventualmente possam ocorrer. E reforçar a minha sempre pronta disponibilidade para participar desses eventos do Núcleo Imobiliário, para estar contribuindo aí com esclarecimentos e com o melhor desempenho da atividade dos senhores. Muito agradecido pela oportunidade. Maravilha, maravilha. Muito obrigado mesmo, Renato. E antes de começar esse bate-papo, eu queria que você contasse um pouco aí da tua trajetória, como que veio parar em Caçador, afinal, eu sei que vocês são mineiros, trouxe a minerado para Caçador, e conta um pouquinho aí da tua história de vida até chegar aqui. Obrigado. De forma bem breve, eu farei aí sim uma menção, agradeço pela oportunidade. Em verdade, eu estou na atividade notarial registral desde os 13 anos de idade. Não vou dizer que foi o meu primeiro emprego, porque antes de começar a trabalhar em cartório, em dezembro de 1988, como office boy, eu tive a oportunidade de trabalhar num outro estabelecimento comercial, então foi o meu segundo em minha vida, né? Oportunidade de trabalhar em tabelionato de notas no estado de Minas Gerais por 19 anos, e depois, à medida que nós começamos a ingressar na vida dos concursos públicos, eu tive a grata satisfação de desempenhar essa atividade notarial e registral também nos estados de Sergipe e no estado de São Paulo. Então, nós estamos aí há Ótimo. praticamente 34, 35 anos de atividade, e a gente ama o que faz, faz com satisfação. E aí, finalmente, quando nós fizemos o concurso para o estado de Santa Catarina, fomos chamados, e lembro-me até hoje que quando eu vim conhecer o cartório de registro de imóveis de caçador, eu visitei a serventia, achei uma serventia extremamente bem organizada, bem conduzida, e quando eu saí do cartório, eu disse para os meus irmãos que estavam comigo, é para cá que eu vou vir. Vim, estou muito Que feliz, não temos planos de ir embora, abraçamos a cidade, me considero um cidadão caçadorense, me dedico de corpo e alma a prestar o melhor serviço possível para a comunidade e acreditamos que ficaremos aqui por muito tempo ainda, se Deus quiser, se Deus permitir. Com certeza, e a cidade é muito grata por vocês terem vindo aqui, abraçados a causa, com certeza a gente está em ótimas mãos, o registro de imóveis de caçador é exemplo no estado e com certeza muito bem administrado. Só que nós, como Obrigado. estamos no dia a dia, Renato, conversando com clientes, com pessoas, é, quando se fala em registro de imóveis, surge muita dúvida. Ah, mas eu estou comprando um imóvel, o que, que eu faço? Eu vou fazer por financiamento? O que, que é no registro de imóveis? Vai sair muito caro? Conta um pouquinho o que é o registro de imóveis, qual é a serventia dele? Sim.
É importante essa oportunidade de nós falarmos. Uma pergunta que é muito comum, né? A gente falando de forma bem descontraída. Por que eu faço uma escritura e ainda tenho que registrar? A escritura não é suficiente? O dono do imóvel já não foi lá, já não assinou transmitindo esse imóvel para mim? E aí esse esclarecimento é muito importante. Quando alguém vai até o tabelionato e faz a assinatura de uma escritura, ele está autorizando que este imóvel seja transferido para o adquirente. É uma autorização, é uma relação de direito obrigacional estabelecida entre duas pessoas, mas juridicamente esse imóvel passa a ser do novo adquirente no momento em que ele fizer o registro. E o porquê da necessidade desse registro? Percebam, os senhores, que uma escritura de compra e venda, alguém pode comparecer no tabelionato de caçador e vender um determinado imóvel para o A. E amanhã ele pode se dirigir a um tabelionato de notas de São Paulo e vender o mesmo imóvel novamente para o B. E dali uma semana ele pode novamente adotar esse expediente e vender o imóvel para o C. Qual dos três terá a oportunidade de se tornar o proprietário desse imóvel? Aquele que promover o registro. Mesmo que a escritura lavrada por último venha a ser registrada, o adquirente da última escritura é que será o novo proprietário. Por quê? E aí eu sempre faço uma comparação que fica mais fácil de as pessoas entenderem. Alguém, para vender um imóvel, ela precisa ter a disponibilidade jurídica dele. Qual é o órgão que centraliza as informações relativas à disponibilidade de um imóvel? Como é que eu faço para verificar se alguém tem, entre aspas, uma casa depositada na sua conta no registro de imóveis para poder vender? Essa pesquisa é feita no registro de imóveis. Assim como você tem que consultar o seu saldo bancário para verificar se você tem dinheiro lá, você tem que consultar o registro de imóveis para poder verificar se quem comparece como proprietário de um imóvel detém a disponibilidade jurídica desse imóvel. E daí, meus amigos, a necessidade de o registro de imóveis ser único no que diz respeito, por exemplo, aos imóveis de caçador. Porque se quem fazer esse registro em qualquer cartório do Brasil, esse controle de disponibilidade se perderia. Então, os imóveis localizados em caçador, a disponibilidade jurídica deles tem que ser consultada no registro de imóveis de caçador. Então, nós fazemos a administração dessa disponibilidade desse bem. Então, esse esclarecimento é importante. A importância, a necessidade, por que não dizer a indispensabilidade de se promover o registro. Perfeito? Lavra-se a escritura, se autoriza a transmissão do imóvel e, na sequência, nós averiguamos se a pessoa que compareceu como vendedora poderia ter vendido e, sendo feita essa avaliação positiva, nós fazemos o registro da escritura alterando o proprietário. E aí, só brevemente para encerrar esse questionamento, se você me permite, popularmente, é importante que a gente diga isso, as pessoas ficam com uma compreensão de que quando elas vão ao registro de imóveis, e o próprio tabelionato, por que não dizer, elas estão lá apenas para fazer um papel, um documento. Não é apenas a confecção material de uma escritura, ou não é apenas ali um registro singelo em uma matrícula que está sendo ofertado para o usuário do nosso serviço. Por trás deste trabalho de confecção da escritura, por trás deste trabalho de promoção do registro, existe o trabalho mais importante, o crucial, que é o trabalho da qualificação jurídica. As pessoas talvez não saibam, mas antes de nós lançarmos um registro de transferência de um imóvel, nós fazemos uma série de verificações de inúmeros aspectos de ordem formal e material, ambas jurídicas, para finalmente avalizarmos essa transmissão e, após a prática desse ato de registro, nós temos a condição, se necessário, de defender juridicamente a transferência desse imóvel. Então, é um trabalho de assessoria jurídica, em verdade, que é disponibilizado para o interessado desses atos. Entra aquela velha frase, quem não registra não é dono, né, Renato? Quando chega o cliente, a gente atende, gostou do imóvel, vai efetuar a venda. Antes, o corretor já deve ter olhado, analisado como está a matrícula desse imóvel lá no registro de imóveis,
Se está tudo ok, com inserção de medida, nome proprietário, está quitado, não tem averbação, alienação, não tem nada, impeça. Se tiver, a gente tem que comunicar, né, o proprietário que antes altere, que deixe tudo em ordem para aí sim efetuar a venda, porque existe muito disso ainda hoje, né? Porque antigamente era tudo em livro, era tudo mais difícil, então muita coisa se perdeu no meio do caminho, né, Renato? É importante essa sua colocação. Nesse aspecto, a atuação do corretor de imóveis, ou na verdade, quem se propõe a fazer a aquisição de um imóvel, seria importante que ela se desse a oportunidade de ser acompanhada por um corretor de imóveis. Porque o corretor de imóveis, por estar no mercado e por longa data, ter aí, digamos, esse relacionamento mais próximo com os cartórios, ele vai adquirindo bagagem, experiência, de maneira que esses cuidados, essas nuances que precisam ser observadas antes da transmissão do imóvel, a dia do corretor de imóveis. Então, é importante que a população, que o usuário, as pessoas saibam que uma atuação, a aquisição de um imóvel com assessoria de um corretor é muito importante, porque ele detém essa experiência, esse tato de buscar a averiguação desses documentos e dar ali, se inclinar perante o cliente, se ele está eventualmente fazendo uma aquisição segura ou não. É certo que em algumas situações, dada uma eventual complexidade jurídica na qual o imóvel está investido, por vezes há necessidade, além do acompanhamento do corretor de imóveis, também a necessidade de uma assessoria jurídica um pouco mais pontual dos advogados, né? Porque existem questões jurídicas que, por vezes, são um pouco mais complexas. Mas nós dizemos que, pela nossa experiência, a grande parte das transações imobiliárias, elas não têm por objeto imóveis sobre os quais estejam pendentes questões jurídicas muito relevantes. E, dessa forma, nessas situações, o corretor tem a condição de ofertar aí os seus serviços, os seus préstimos e levar essa tranquilidade para o adquirente do imóvel. Atrelado a essa colocação que você faz, e falando um pouco da importância da atuação do corretor, né? É a questão do custo, que você inicialmente havia mencionado. Eu, como exercente dessa atividade há quase 35 anos, eu sempre digo que talvez essa avaliação, digamos, do usuário do nosso serviço, essa percepção que ele tem, no sentido de que o nosso serviço é caro, talvez isso seja a culpa de nós, exercentes da atividade, por antes não termos nos aproximado mais da sociedade, levando o esclarecimento, explicando para ele a justificativa desse valor, o que é que está por trás disso, porque quando a gente traz exemplos singelos, eu gosto muito de conversar com as pessoas, e quando eu faço algumas colocações, eles param para pensar e respondem, olha, não tinha pensado por esse lado. Perceba, quem é proprietário de um veículo no valor de 30, 40 mil reais no máximo, deve provavelmente gastar de seguro desse veículo por ano. Acredito que pelo menos uns R$ 1.200, R$ 1.300 a grosso modo. O cidadão que fizer a aquisição de um apartamento em qualquer local do estado de Santa Catarina, inclusive na Avenida Atlântica, em Balneário Camboriú, vai ter uma despesa de R$ 1.600, não por ano, como é o seguro do veículo, mas uma vez na vida, para que ele possa ser investido no direito de propriedade desse imóvel de maneira absolutamente segura. Eu digo, a grosso modo, que quem procura fazer a transmissão de um imóvel por escritura pública e promover o seu registro, ele, na verdade, está se investindo em algo semelhante a uma pólice de seguro. Porque essa qualificação jurídica que nós fazemos, ela acaba por afastar riscos que sejam ali afetos, eventualmente, à aquisição desse imóvel. Então, é importante se imaginar nos benefícios e na segurança que o registro e a lavratura da própria escritura trazem para o adquirente de um imóvel, para ela ter um pouco melhor essa compreensão e a avaliação do custo dessa transmissão. E aí a gente destaca finalmente nesse assunto, Darlan, que quando se para analisar o custo de transmissão de um imóvel no Brasil, nós temos que reconhecer de certa forma que ele é um pouco caro, um pouco substancial, mas em especial pelo custo do imposto de transmissão que é recolhido para os cofres públicos municipais. Se você pegar um imóvel de 400 mil reais, você vai recolher de imposto para o município 8 mil reais.
E o registro da transmissão desse imóvel, que é verdadeiramente o ato jurídico que vai investir o adquirente no direito de propriedade, vai custar R$ 1.500, R$ 1.600. Então, esse custo nós temos que, é importante esclarecer, que sobremaneira ele é majorado em razão da nossa carga tributária, que sem dúvida precisa ser alterada e combatida, e é para isso que os nossos representantes legislativos estão lá. Com certeza, Renato, muito bem colocado, porque realmente é uma dúvida e fica aquilo no ar. Poxa, eu estou dando dinheiro, mas para que eu estou dando para o registro de imóveis esse dinheiro? Vocês vê a documentação e deixa ele todo redondinho para que esse bem seja legitimamente no nome do proprietário, né? Renato, mas mudando um pouco de assunto agora, mas continuando, o mercado imobiliário está muito aquecido, né? Caçador está aquecido e está faltando, na verdade, imóveis para venda. E um detalhe muito importante é que precisamos ter mais lançamentos, prédios. E me fala um pouco da incorporação imobiliária. Qual a importância de ter os cuidados de comprar um imóvel que na planta, mas que tenha incorporação imobiliária? Perfeito, ótima pergunta. Aqueles que têm pelo menos a minha idade, não vou fazer juízo de valor da idade do Darlan, vão se lembrar, na década de 90, do caso Encol. O caso Encol é um caso muito famoso, que ficou ali como notícia principal do Jornal Nacional, não vou dizer por alguns dias, mas acho que por quase 2 meses, a chamada do Jornal Nacional, todos os dias, era o caso Encol. A Encol é uma construtora de Brasília ou de Goiânia, se não me falha a memória, eu tenho certeza que é de Brasília ou de Goiânia, que foi, acredito, a maior incorporadora, a maior construtora do Brasil. E o que essa construtora, a uma certa altura, começou a fazer? Na iminência de algumas dificuldades de ordem econômica, eles estavam tendo que lançar um novo empreendimento para almejar e alcançar recursos para terminar um que havia sido lançado anteriormente. E aquilo foi gerando um efeito dominó, uma bola de neve, ao ponto que quando a bolha estourou, o prejuízo causado a inúmeros adquirentes de unidades na planta foi muito grande. Foi uma repercussão de nível nacional. Naquela época, então, o legislador se apressou e buscou oferecer uma resposta para a sociedade. E aí nós tínhamos, desde 1964, a Lei 4.591, que criou o Instituto da Incorporação Imobiliária. E esta lei, na década de 90, passou por alguma ordem de aprimoramento, justamente para se evitar que situações como essas viessem a acontecer de novo. Então vamos lá, falando um pouquinho da incorporação imobiliária, ela vem da década de 60. O que é o Instituto da Incorporação Imobiliária? A incorporação imobiliária é um instituto jurídico criado para permitir que alguém faça a venda de algo que ainda não existe no mundo dos fatos. Você tem um terreno, sobre esse terreno não foi colocado ainda nenhum tijolo, mas alguém está pretendendo fazer uma oferta pública de unidades imobiliárias, se comprometendo a entregar dentro de um determinado prazo apartamentos ou casas edificados. Só que para que ele consiga desenvolver esse empreendimento, ele precisa captar recursos no mercado, né? Então, esta oferta pública para a captação de recursos, ela tem sobremaneira um aspecto de ordem, afeta o direito do consumidor. Esses empreendedores, eles têm o potencial de fazer uma arrecadação muito vultosa de recursos no mercado, e aí o legislador entendeu que para que alguém pudesse fazer isso, ele precisava ofertar algumas garantias ou dar alguma ordem de sinalização no sentido de que ele tem idoneidade financeira e capacidade econômica de começar e terminar esse empreendimento, para que não ocorresse de novo a situação. Isso, para não ocorrer de novo aquilo que aconteceu no caso Encol. Então, o que é o registro da incorporação imobiliária? Aquele que pretende erigir um empreendimento e fazer a oferta pública dessas unidades, ele comparece no registro de imóveis, noticia a pretensão dele de fazer uma edificação sobre um determinado terreno, já apresenta o projeto de construção que foi aprovado pelo Poder Público Municipal, e aí, para ele ganhar esta autorização de fazer a venda antecipada de algo que ainda não existe,
ele precisa apresentar uma série de documentos, certidões e outros documentos que vão comprovar a sua idoneidade financeira e a sua idoneidade sob um aspecto geral. Comprovar que ele não responde a ações judiciais, caso responda, a comprovação do status atual dessas ações, fazer uma comprovação de que ele tem idoneidade financeira através de documentos que são emitidos pelas instituições financeiras, e após essa avaliação no sentido de ele não estar impedido e fazer a comprovação de que ele tem essa experiência e essa capacidade econômica de desenvolver o empreendimento, nós fazemos o registro do memorial de incorporação e já criamos as matrículas daqueles apartamentos ou daquelas casas que ainda serão construídos. Como essas matrículas já são emitidas pelo registro de imóveis, para o leigo, se ele tirar uma certidão dessa matrícula, ele pode imaginar que esta edificação já está pronta. Mas há a notícia ali na matrícula de origem, né, desta que foi criada, que trata-se de um empreendimento em construção. E com essa matrícula em mãos, a pessoa já pode, inclusive, se dirigir a uma instituição financeira e obter recursos de financiamento para promover essa aquisição. Isso é o Instituto da Incorporação Imobiliária. Para finalizar a respeito desse assunto, a gente quer deixar registrado que a maneira mais segura, tanto para quem desenvolve um empreendimento, que vai vender, tanto para quem adquire essas unidades, é o registro do memorial de incorporação. Em outra oportunidade, eventualmente, que nós tivermos a condição de tratar desse assunto, nós teremos a condição de esmiuçar um pouco mais esse tema para sensibilizar os empreendedores e os adquirentes de unidades que o que traz segurança para investimento nesse tipo de mercadoria, que é o imóvel na planta, é somente o registro do memorial de incorporação. Sim, porque se for continuar aqui no assunto, a gente já fica mais da hora da live só nesse assunto, né? Hein, Renato, e o cliente, a pessoa está pensando em comprar um terreno, qual que é os cuidados que ele tem que ter em analisar uma matrícula, uma escritura, o que tem que ter constando para ele saber que aquilo é real, que está certo, que vai passar o projeto dele da sua casa, do seu empreendimento, enfim. Explica um pouco para nós aí sobre... Perfeito. Ótima pergunta. Até pouco tempo atrás, para que alguém pudesse fazer uma aquisição de imóvel juridicamente segura, além de tirar a certidão do registro de imóveis, que eu vou falar dela daqui a pouquinho, ele tinha que tirar uma série de certidões para averiguar se, por exemplo, aquele que se propunha a transmitir o imóvel não estava respondendo a alguma ação judicial que viesse, eventualmente, daqui a pouco, a comprometer o seu patrimônio e, eventualmente, viria a atingir essa transmissão que estaria sendo feita hoje. Então, na verdade, o adquirente de um imóvel, ele tinha que fazer uma série de diligências para emitir certidões da Justiça Estadual, da Justiça Federal, para verificar se o transmitente do imóvel estava com o patrimônio disponível e não responderia a essas ações que pudessem comprometer esse negócio. Aí, no ano de 2017, houve uma edição da Lei Federal 13.097 que veio a reforçar, conhecido na nossa atividade, como o princípio da concentração. O que é o princípio da concentração? Lembrem-se, no início do nosso bate-papo de hoje, que nós dissemos que tudo aquilo que disser respeito a um imóvel de caçador precisa ser publicizado no registro de imóveis de caçador. Então, partindo dessa concepção, o legislador entendeu que era necessário se editar uma lei para impor às pessoas a obrigação de, em tendo qualquer crédito ou ação proposta em juízo para receber de alguém, e se ele tem a expectativa de um dia alcançar o imóvel desse devedor para que isso possa fazer frente àquele compromisso que está em aberto, é dever do credor fazer com que esta informação conste da matrícula do imóvel. Então, de 2017 para cá, nós tivemos essa alteração substancial, no sentido de que quem vai adquirir o imóvel hoje, ele não precisa sair fazendo uma varredura de certidões de ações judiciais, eventualmente propostas contra o vendedor, até porque essa varredura ela era, na verdade, inócua.
Porque você, ao adquirir um imóvel de alguém que estava morando em Caçador há 6 meses, você não tinha condição de saber como foi a vida pregressa dessa pessoa. E se ela morou em Manaus há 5 anos atrás e deixou grande sorte de dívidas lá? Né? Então, só se você tirasse as certidões de feitos ajuizados em todos os tribunais do país todo. E isso é praticamente impossível. Então, o legislador ele inverteu. Ele disse o seguinte, olha, se você tem algo para receber de alguém, você tem o dever de investigar se esse devedor tem patrimônio imobiliário, e se ele tiver patrimônio imobiliário, você tem o dever de levar para a matrícula dos imóveis dele a informação de que ele está respondendo a ações judiciais. Se você não fizer isso, e ele vier a alienar, a vender esses imóveis, você não poderá ir ao Poder Judiciário depois para buscar o reconhecimento de que aquele negócio jurídico deva ser desfeito. Então, agora, respondendo objetivamente ao seu questionamento. Alguém que pretenda fazer uma aquisição segura de um imóvel, qual o documento que ele precisa emitir? A certidão do registro de imóveis. Porque toda e qualquer informação relativa ao imóvel ou relativa à vida pregressa do proprietário desse imóvel deve estar concentrada na matrícula deste bem. Se você tira a matrícula do registro de imóveis e não há indicação de qualquer restrição para a venda desse imóvel, você pode fazer a aquisição, porque ainda que essa aquisição venha a ser questionada em juízo, você terá grande oportunidade em obter êxito na defesa dos seus interesses. Então fica um adendo, né, para quem está assistindo, quero tirar a dúvida sobre aquele imóvel. Vai lá no registro, tira matrícula atualizada, vai constar tudo, e se tiver constando algum déficit, vai estar aparecendo ali, né? Hein, Renato, e me diga uma coisa, hoje com as redes sociais, informações muito rápidas, muitas vezes entra em páginas, redes sociais, alguém anunciando. Estou vendendo um terreno, e muitas vezes esse terreno não tem nem autorização de ter uma construção em cima, algo do tipo, mas a pessoa tem interesse de regularizar o imóvel que está em cima daquele terreno, ou algo do tipo. O que ele precisa fazer? Qual que é o passo aí que ele precisa tomar? Se tem um terreno que tem a casa em cima... Me parece, então, com relação à edificação... Isso, a edificação que tenha sido feita sobre aquele terreno, mas ela não foi formalmente regularizada, né? Um esclarecimento importante de início. Ainda que esta edificação não esteja regularizada no registro de imóveis, é importante que se diga que quem faz a aquisição de um terreno, por disposição legal, naturalmente é investido no domínio de tudo aquilo que foi edificado sobre o terreno. Nós trazemos esse esclarecimento porque, às vezes, a depender das circunstâncias do negócio que está sendo contratado, o adquirente não tem muito tempo para aguardar a regularização da obra para somente depois fazer a escritura de transmissão. Então, esse esclarecimento é importante. Olha, eu estou adquirindo uma casa, eu tirei a certidão do registro de imóveis, e verifiquei que a pessoa que está me vendendo o imóvel realmente é a proprietária, não há nenhum impedimento para que esse imóvel seja transmitido, só que eu identifiquei na matrícula que existe apenas a descrição do terreno. Mas no mundo dos fatos, o que eu estou adquirindo é a casa. É possível eu fazer a escritura de transmissão constando só o terreno? É possível. E não há risco de você lavrar a escritura de aquisição no terreno, da aquisição do terreno, e daqui a pouco ser acusado de que você teria feito a aquisição só do terreno e não da casa. Porque tudo aquilo que é acrescido natural ou artificialmente sobre esse terreno passa a pertencer ao proprietário do terreno em si. Agora, claro, é sempre importante que as pessoas procurem fazer a aquisição de imóveis que não contenham nenhuma ordem de irregularidade, até porque você pode fazer a aquisição do terreno e, posteriormente, quando você for fazer a regularização da casa, você pode ter alguma dificuldade em conseguir a emissão do habite-se, pode se deparar com uma certificação do município de que a obra foi executada em descompasso com o projeto, a obra não respeitou a lei de uso e ocupação do solo, e aí você poderá se ver diante de dificuldades, e como você já pagou pelo imóvel,
você é quem teria que correr atrás de tudo isso. Então, sempre que possível, promova anteriormente a regularização da construção para que a transmissão se dê como um todo. E para se buscar a regularização de uma edificação, em suma, tem que ser apresentado ao registro de imóveis o habite emitido pela prefeitura, em que o município faz, após a feitura de uma vistoria, ele certifica que a obra foi executada de acordo com o projeto, esta obra respeitou as leis de ocupação do solo municipal, esta obra não está pendente de nenhuma providência e está em condição de ser habitada. Juntamente com esse habite emitido pelo Poder Público Municipal, você vai apresentar para nós uma certidão que comprova a inexistência de débitos previdenciários relativos a essa edificação. É importante que se esclareça que toda a pessoa que promove obras, seja de construção, de demolição, de reforma, há uma previsão na legislação nacional de que são devidos encargos previdenciários por essas obras. E aí você precisa levar para o registro de imóveis a certidão que comprova que tudo aquilo que era devido pela feitura dessa edificação foi quitado e não há débitos em aberto junto à Previdência, né? Então, em suma, o habite da prefeitura, a certidão que comprova a inexistência de débitos previdenciários, e aí nós fazemos a análise desses documentos, e, em suma, grosso modo, o que é necessário para a regularização da obra são esses dois documentos. Por isso que muitas pessoas pensam, poxa, eu vou ter que ir até o registro de imóveis, vão me pedir um monte de documentos, um monte de informações que eu não sei como passar. Mas é bem tranquilo, né, Renato? Chega ali no registro, o pessoal é 10, atendimento rápido, informa, já dá um checklist do que precisa, reúne toda essa documentação, leva, dá um prazo de dias e logo está tudo regularizado, né, Renato? Isso aí que você colocou é importante, Dada, porque parece-nos que o usuário do nosso serviço, ele imagina que nós estamos lá apenas para praticar os atos de registro. Nós estamos lá principalmente para orientar. Aquele que precisa fazer a regularização de uma construção, da aquisição de um imóvel, mesmo sem ter nenhum documento nas mãos, ele pode comparecer ao registro de imóveis, aos tabelionatos de notas, para que nós possamos sentar, conversar, trazer esclarecimentos, recomendar alguns cuidados, né, que o adquirente de um imóvel precisa ter. Nós estamos lá principalmente para estender a mão, para ajudar, para auxiliar. É claro que quando chega o momento da prática do ato, algumas exigências têm que ser colocadas não por vontade nossa, mas por disposição legal. Mas ainda quando são feitas essas exigências, em havendo qualquer dúvida ou dificuldade, nós estamos sempre à disposição para ajudar o usuário do serviço, porque nós sabemos que é um assunto absolutamente estranho ao dia a dia das pessoas. Então, os especialistas, a nossa equipe está lá para auxiliar, para estender a mão e para levar aí, digamos, segurança e tranquilidade para as pessoas. E com certeza vai ser muito bem atendido, como sempre. Agora, época de pandemia, foi tirada a água lá por questões de restrições, mas com certeza sempre tem o cafezinho, tem a aguinha lá e o pessoal atende muito bem. Renato, e sobre o parcelamento do solo urbano, desmembrar uma terra, loteamento, fala um pouquinho para nós, já que a cidade está crescendo, precisa mais terrenos, mais opções e o espaço vai ficando curto e muitas vezes se depara com um terreno que é maior ou era em área rural, que está talvez virando urbano, e fala um pouquinho para nós aí desse parcelamento. Sim, existem dois temas que eu costumo dizer que são, assim, os temas, nós temos cuidado com tudo aquilo com o que nós lidamos no dia a dia. Mas dois temas são muito caros, muito especiais para um registrador de imóveis. Incorporação imobiliária, que nós já tivemos a oportunidade de falar, e o parcelamento do solo. Por que esses dois temas eles são tão importantes para nós? Porque são duas modalidades de empreendimento que oportunizam ao empreendedor a arrecadação de um valor econômico, de um volume econômico substancial no mercado. Quem desenvolve uma incorporação imobiliária coloca à venda no mercado 50, 100, 200, 300 unidades. Em grandes centros há empreendimentos com 1.000 unidades. Imagine o potencial de movimentação financeira, o número de interesses de famílias
que economizaram valores de uma vida toda de trabalho para investir naquele imóvel. Por isso que a legislação tem tanto cuidado com esses dois assuntos, incorporação imobiliária e loteamento, porque é ali que o cidadão, após trabalhar 20, 30 anos, reuniu aquele valor para investir naquele imóvel. E aí entra a nossa atividade, a nossa função, no sentido de oportunizar a aquisição segura deste imóvel. O parcelamento do solo, além de ter essa característica que envolve o interesse do mercado consumidor, tem também os olhos voltados para a defesa do interesse do bom desenvolvimento do município, do respeito às regras de ordem urbanística. E nós estamos falando em crescimento ordenado das cidades. O município, quando ele se coloca diante de um projeto de parcelamento para fazer uma análise, ele faz a análise, a verificação de vários aspectos técnicos que são conhecidos por quem detém esse conhecimento específico. E lá existem pessoas qualificadas para fazer a avaliação do impacto que o desenvolvimento desse empreendimento vai ter em termos de ordem ambiental, de tratamento de esgoto sanitário, de vias de circulação, de criação de espaços livres de circulação, de criação de escolas, de postos de saúde. Existe todo um trabalho por trás. Nós não podemos, a princípio, somente pegar um imóvel de 50, 100 mil metros, dividir tudo aquilo em lotes sem um estudo prévio de impacto urbanístico e ambiental e deixar com que as pessoas comecem a edificar as suas casas para daqui a 5 anos estarem morando sem nenhuma qualidade de vida. Ele é dono de um imóvel, mora na casa que é sua, mas e a qualidade de vida, né? Então, a qualidade de vida, ela é importante, sim, e empreendimentos de todas as camadas, de todos os valores. O município tem essa preocupação com toda a natureza de empreendimento. E aí vem o viés, que muitas vezes a gente se depara com ele no dia a dia, que é a de proprietários de imóveis menos avisados das consequências dessa tentativa de oferta pública de unidades, de sair vendendo os contratos que nós conhecemos popularmente como vender por um contratinho. A gente chama a atenção para o fato de que o registro de um parcelamento do solo, pelo caminho regular, com análise prévia do município, análise dos documentos pelo registro de imóveis, nós não queremos dificultar nada para ninguém. O legislador, a lei não quis dificultar nada. Quis apenas oportunizar o desenvolvimento de um empreendimento com qualidade, principalmente qualidade. As pessoas precisam entender que quando elas fazem a aquisição de um terreno por um contratinho, muitas vezes, para não dizer na quase totalidade, esses empreendimentos não virão a ser regularizados. E como eles não terão a oportunidade de serem aprovados pelo Poder Público Municipal e de serem registrados lá no cartório do registro de imóveis, esse terreno jamais terá uma matrícula. E não tendo a matrícula, o adquirente jamais conseguirá fazer a escritura de aquisição desse imóvel. Aposta as economias de uma vida toda para talvez daqui a 10, 15 anos ter que ingressar com uma ação judicial de uso campeão para se ver investido num direito de propriedade que já poderia ter sido alcançado lá atrás, quando ele adquiriu, se tivesse feito a opção de fazer o investimento em um empreendimento absolutamente regularizado. Com relação, e isso nós trazemos essa informação, por favor, eu faço questão de deixar consignado, a título de esclarecimento para os proprietários de imóveis. A nossa intenção é de orientá-lo, de alertá-lo com relação ao risco que ele próprio está correndo de fazer a oferta pública dessas unidades sem que o parcelamento esteja registrado, tal como já ocorre na incorporação imobiliária. Há uma lei federal que regula o parcelamento do solo, que é a Lei de Loteamentos e Desmembramentos, que é a Lei 6766 de 79. Há nesta lei algumas indicações de ordem penal, no sentido de que a eventual identificação de que alguém está fazendo a oferta pública de unidades para fins de ocupação urbana, isso pode vir a ser caracterizado como uma infração penal punível nos termos da lei. Então, o nosso diálogo, o nosso bate-papo, não é no sentido de se intimidar ou de se desmotivar quem quer que seja para desenvolver empreendimentos imobiliários, mas que o faça dentro das prescrições legais,
o registro de imóveis sempre vai estar à disposição para receber o empreendedor, para conversar com ele e ir mostrando para ele o passo a passo para ele alcançar a regularização de um loteamento ou de um desmembramento e fazer uma venda segura para o vendedor e para o adquirente. Só fazendo um adendo, não muito tempo, pouco atrás, eram possíveis lançar loteamentos sem o asfalto, sem iluminação. Era possível vender o lote lá, passar a máquina, fazer o piquete, vender e depois regularizar, né? Hoje não. Hoje, para lançar um loteamento, precisa ter toda a infraestrutura, né? A incorporação precisa se responsabilizar com toda a infraestrutura, por isso que os tempos estão mudando, né? Caçador tem uma cidade nova, 86 anos, 87, né? Fez agora aniversário, então muita coisa 87, evoluiu, né? Muita coisa cresceu. Cresceu rápido, cresceu um pouco desordenada em alguns pontos, por isso que vê em alguns lugares não tem a infraestrutura, não tem o asfalto, daí a população cobra da prefeitura, mas são questões que vinham de antigamente que hoje não pode acontecer mais, né? E é importante esclarecer, Darlan, que Caçador já é uma cidade dotada de um certo porte, é uma cidade que cada vez mais está se estruturando. E o que acontece? À medida que as cidades vão crescendo, digamos, o corpo de servidores públicos municipais, a estrutura de assessoria jurídica desses municípios, elas vão se qualificando, de maneira que o município vai criando toda uma ramificação, uma estrutura de fiscalização. E à medida que esse corpo de fiscalização ele vai crescendo, essas atuações de verificação lá em campo da existência de eventuais parcelamentos irregulares é um trabalho que vai sendo reforçado, vai sendo ampliado. Então, cada dia mais, essas portas de oportunidade para desenvolver empreendimentos e fazer a venda de unidades sem que a regularização jurídica tenha ocorrido previamente, elas vão diminuindo. Eu digo para você, fazendo uma comparação bem singela, há 11 anos atrás, quando eu cheguei em Caçador, nós não éramos provocados com tanta continuidade no sentido de prestarmos informações a respeito de um lote em determinado local da cidade e o poder público municipal nos questionando se há naquela região da cidade um loteamento regularizado. Ou seja, a prefeitura ela já está imaginando que ali está sendo feita a oferta pública de unidades sem a prévia regularização. Quando nós tomamos conhecimento dessa consulta e que a resposta é negativa, endereçada ao município, tanto o município tem não a oportunidade, mas o dever legal, como sempre o faz, de atuar para identificar quem foi eventualmente o parcelador irregular, e também é dever legal do registrador de imóveis, tomando ciência dessa informação, e encaminhar esta notícia para o Ministério Público, que também desempenha um belo trabalho no sentido de fazer o recebimento dessa constatação, encaminhar para as autoridades competentes, os delegados de polícia, que tenham competência para tratar desse assunto, para que seja instaurado um inquérito, apuração de responsabilidades, etc. Então, cada dia mais, é importante que se tenha cuidado com essa perspectiva para se evitar problemas para o empreendedor e para os adquirentes das unidades, né? Muito bem, Renato. Renato, nosso tempo curto, né? Daqui a pouco você tem mais um compromisso aí online e, poxa, mas acredito que foi um bate-papo bem legal, que pode ter sanado dúvidas de muitos que estavam aí assistindo, vi que teve participação aí de muitas pessoas, muito legal. Afinal, é uma troca de aprendizado, né? Informações que a gente traz, que pode auxiliar alguém que está precisando, e como eu falei, o registro de imóveis, lá o Renato, toda a sua equipe, é sempre portas abertas, muito bem tratado, o que precisar de dúvidas, se eu não conseguir ajudar, se qualquer corretor do núcleo imobiliário não consiga ajudar, auxiliar o seu cliente, pode bater lá no registro de imóveis, ligar, falar com o Renato, que ele está à disposição de todos. Muito obrigado. Eu agradeço novamente a oportunidade. Digo para você, com bastante transparência e verdade, que me traz muito mais prazer receber o usuário de um serviço que chega ao cartório aflito. Alguns a gente percebe que chega quase que angustiado, preocupado com alguma ordem de problema que envolve o imóvel,
E quando nós temos a oportunidade de sentar com esse usuário, conversar, trazer esclarecimentos e indicamos para ele o caminho para se obter a regularização ou a resolução do seu problema, ele sai aliviado. E isso não tem preço. Nos dá muito mais prazer essa oportunidade de estender a mão, ajudar, assessorar e auxiliar, do que, propriamente dito, a feitura de um registro ou de uma averbação, né? Então, toda vez que nós podemos contribuir com o esclarecimento e afastar dúvida e angústias dos usuários do nosso serviço, para nós é uma grande satisfação, e eu estarei sempre à disposição da comunidade caçador, à disposição do núcleo imobiliário de caçador e de qualquer outra associação que atue em mercado que seja afeto de maneira direta ou indireta ao exercício da nossa atividade, para esses bate-papos informais, esclarecimento de dúvida e nos colocando sempre à disposição da sociedade. Muito obrigado pela oportunidade. Bem, muito obrigado. Em meu nome, em nome do Núcleo Imobiliário, ficamos muito agradecidos, Renato. E logo, quando passar toda essa pandemia, a gente organiza uma palestra, alguma coisa lá no auditório da SIC para todos da população, nossos integrantes do núcleo, quem queira participar, né? Tomara que logo tudo isso aí passe. Se Deus quiser, eu estarei à disposição sempre. Um abraço para todos aí, agradecido mais uma vez. Obrigadão. Até. E todos que participaram também.